Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o sexto episódio da Lei número 13.146, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E hoje, no nosso episódio, nós vamos do artigo 70 até o artigo 88. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá, galera. Artigo 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva previstos nos artigos 67 desta lei. Artigo 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Artigo 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações de sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em braille, audiodescrição, estinotopia e legendagem. Capítulo 3 da tecnologia assistiva. Artigo 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas a ser renovado a cada período de 4 anos, com finalidade de: inciso 1. Facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas específicas para aquisição de tecnologia assistiva. Inciso 2. Agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente a questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários. Inciso 3. Criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais. Inciso 4. Eliminar ou reduzir a tributação de cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva. Inciso 5. Facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais. Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto nesse artigo, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 anos. Capítulo 4. Do direito à participação na vida pública e política. Artigo 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e ser votada, inclusive por meio das seguintes ações. Inciso 1. Garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para a votação sejam apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Inciso 2. Incentiva a pessoa com deficiência a candidatar-se a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive por meio de uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado. Inciso 3. Garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 desta lei. Inciso 4. Garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Parágrafo 2º. O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte:
Inciso 1. Participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do país, em atividades e administração de partidos políticos. Inciso 2. Formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis. Inciso 3. Participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. Título 4. Da Ciência e Tecnologia. Artigo 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. Parágrafo 1º. O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social. Parágrafo 2º. A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento. Parágrafo 3º. Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de tecnologias assistiva e social, que sejam voltadas para a melhoria da funcionalidade e da participação social da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público com vistas ao seu aperfeiçoamento. Artigo 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias sociais. Parágrafo único. Serão estimulados, em especial, inciso 1, o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência. Inciso 2. A adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência, à computação e aos sítios da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico. Livro 2, parte especial. Título 1, do acesso à justiça. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a quem fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Parágrafo 3º. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei. Artigo 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, participe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia. Artigo 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Artigo 82. Vetado. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Capítulo 2. Do reconhecimento igual perante a lei. Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela,
conforme a lei. Parágrafo 2º. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Parágrafo 4º. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Parágrafo 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Parágrafo 3º. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza falimentar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Artigo 86. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Artigo 87. Em caso de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Título 2. Dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Inciso 1. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. Inciso 2. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Galera, é isso aí. Esse foi o 6º episódio da Lei 13.146, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você chegou até aqui, é porque gostou. E deixa o seu like, não custa nada para você. Deixa sua inscrição e compartilhe com seus melhores amigos, galera. Bons estudos e tchau!